Então foi de 31 até 1952, proibindo todo tipo de vacina. Aí em 1967, proibiram transplantes de órgãos, que consideravam canibalismo. E aí, oficializaram em 45 a proibição da transfusão de sangue, e todas as testemunhas de Jeová usam um cartãozinho dizendo: não aplique sangue. Se alguém aplicar sangue, ele vai ser desassociado, desligado, e ser desligado desta organização religiosa equivale aí a ter uma lepra. Lembrando que no passado, qualquer pessoa que tomasse a vacina também era desligado desta organização religiosa. Eu creio que ninguém foi excluído de uma igreja batista que proibiu a vacina porque a pessoa tomou vacina. O fato de proibir diz respeito à própria invenção da vacina, porque a gente sabe que realmente houve essa situação aí, e alguns então se precaveram de tomar vacina. É como o caso da transfusão de sangue, por exemplo. Muita gente foi infectada com o vírus HIV por causa da transfusão de sangue. Mas isso quer dizer, por exemplo, que as igrejas proíbem a transfusão de sangue? Não. A única organização que proíbe são as Testemunhas de Jeová, e sangue salva vidas. Então, por isso, nós somos totalmente contrários a essas medidas, né, que a organização das Testemunhas de Jeová adotam, proibindo eles de exercerem sua cidadania, proibindo eles, por exemplo, de permitirem os seus queridos, né, filhos, por exemplo, né? Você sabia que tinha criança, por exemplo, que quando perdia um dente, quando cai o dente de uma criança, o que acontece? Cai sangue. Tinha crianças, Testemunhas de Jeová, ainda existe isso, com medo de ser desligada da organização de Jeová, de ser reprovada por Jeová pelo fato de ter engolido o sangue de um dente que caiu. Então veja, a paranoia é tão grande dentro da Testemunhas de Jeová com relação a essa questão medicinal. Existem outras questões, a gente vai afirmar aqui por que esta organização, porque essa Testemunha de Jeová pertence a uma seita. Então vamos definir o que é seita, vamos aqui esclarecer muito bem essa questão. Ok, volta aí. Ele tocou aqui no assunto do sangue, Francisco. De fato é assim entre a Testemunha de Jeová? Não, não é verdade, Joaquim está falando. Então, a Testemunha de Jeová, ela procura o tratamento melhor. Eu pedi para o doutor mostrar um vídeo, aí cita o Supremo Tribunal, isso foi recente que aconteceu, né? Supremo Tribunal Federal, onde ele cita a Organização Mundial da Saúde, dizendo que o tratamento sem sangue é melhor, entendeu? Então, a Testemunha de Jeová não deixa morrer por falta de sangue, porque existe um tratamento melhor. Pena que não deu... Todos os casos são assim? Pena que não deu para colocar o vídeo, né? Mas se as pessoas quiserem me pedir, depois eu mando esse vídeo provando que existe tratamento sem sangue, por exemplo, aqui no Brasil mesmo. Sim, mas para todos os casos, pessoa que sofre de anemia aguda, por exemplo. Todos os casos, eu tenho provas. Uma pessoa que sofre de anemia aguda, ela não depende de uma transfusão de sangue. Eu tenho provas documentais. Uma cirurgia de coração, ela não depende. Deixa eu concluir. Cada um não atrapalhando. Não, tem provas documentais, por exemplo, aqui no Brasil existe 3 mil médicos, 3 mil que fazem cirurgia, todo tipo de cirurgia que você pensar. Eu tenho um exemplo da minha família mesmo. A minha mãe, ela fez uma cirurgia da medula óssea, e não usou sangue, entendeu? Então, quer desmistificar isso, que não é verdade, como o Joaquim quer dizer, que a Testemunha de Jeová deixam seus entes queridos falecerem por falta de uso. Por quê? Porque tem tratamento alternativo. É pena que as pessoas não conhecem. Mas uma pessoa que, sei lá, bateu a moto, bateu o carro, desculpem, e perdeu sangue. A gente sabe que um ser humano adulto tem, sei lá, cerca de 5 litros de sangue no corpo. Eu devo ter um pouquinho mais que você, eu acho, porque pela altura, eu acho, não sei se tem a ver. Mas, se eu perder, por exemplo, num acidente, 1,5 litro de sangue, alguma coisa assim, obviamente eu vou precisar tomar sangue, né, para viver. Num caso como esse, eu não estou dizendo numa cirurgia onde a pessoa vai previamente e dá para preparar o centro cirúrgico nesse sentido e tal. Pode ser com o avanço da ciência, pode ser possível mesmo. Eu não tenho noção disso. Você está dizendo que é possível, ok, eu acredito. Mas num caso de uma pessoa que perdeu tantos litros de sangue, ela precisa, ou ela toma o sangue ou ela morre. Como que faz? Então vamos lá. A Testemunha de Jeová, existe um organismo dentro da Testemunha de Jeová, um órgão, no caso, chamado COLI. Né? Então, quando ele falou, é verdade, a gente tem um cartão, né, que usa ele, não usa. Então, para evitar receber sangue se estiver inconsciente. Exatamente, quando acontece um acidente, o médico ele pega o documento. Então, baseado naquele documento, a COLI é acionada, né, e as pessoas fazem o tratamento daquela pessoa que sofreu o acidente baseado naquilo que a COLI determina, o que ela ajuda os médicos a não receber o sangue. Exatamente, não receber o sangue. Isso já aconteceu milhares de casos e as pessoas não morreram. O que acontece, César, é o seguinte, que quando acontece um caso, dependendo da fatalidade, que de fato isso pode acontecer por causa de um acidente, a pessoa vem morrer, o que é errado é acusar assim, morreu porque não usou sangue. Isso não é verdade, gente, não é verdade.
pessoa pode morrer por usar o sangue e também casos. pode morrer por não usar. Ok, Dos dois lados. Essa é a questão. Joaquim. Eu tenho um caso de um menino, Evandro, aqui em Sorocaba. Esse menino foi atropelado por um trator. E aí o que aconteceu com ele? Seus pais testemunhas de Jeová. A mãe testemunha de Jeová, o pai não vivia com a mãe, mas aí precisava realizar uma transfusão de sangue. O menino foi atropelado por um trator. Perdeu muito sangue. Precisava de uma transfusão de sangue. Sabe o que aconteceu? As testemunhas de Jeová pressionaram, porque eles têm essa equipe aí, que vai no hospital, pressiona o médico, pressiona o diretor do hospital, pressiona o enfermeiro, os advogados da Testemunhas de Jeová vão lá pressionar, dizendo que se aplicar o sangue, eles vão entrar com ação judicial contra o hospital, contra o médico, contra os enfermeiros, contra o anestesista, contra qualquer pessoa. E aí, infelizmente, alguns médicos, para não quererem complicações com a justiça, acabam matando vidas. Eu não conheço um médico que foi preso por recusar a transfusão de sangue. Agora, o Conselho Regional de Medicina diz que quando uma pessoa corre risco de vida, não importa a religião dele, o médico tem obrigação de salvar aquela vida. Agora, o Francisco está dizendo aqui que em todos os casos tem substituto para o sangue. Não é verdade. Isso, cientificamente falando, não é verdade. Qualquer pessoa que vai fazer uma cirurgia de coração, ele precisa receber uma transfusão de sangue. Eu admiro o Francisco tá falando dessas coisas, quando na realidade as próprias publicações da organização diz isso. Não é o tema aqui, mas a gente já está entrando nesse tema. Eu gostaria de vir preparado com os documentos provando tudo isso, provando as inúmeras contradições com relação a essa questão da transfusão de sangue e a testemunha de Jeová. Veja, por exemplo, o médico de testemunha de Jeová. Ele não pode realizar a transfusão de sangue se o Francisco chega lá no hospital e a família dele, o filho dele, precisou de uma transfusão de sangue e o Francisco falar, eu quero que faça a transfusão no meu filho. Não pode, porque se o médico fizer, vai ser desassociado. Ele, o Francisco, o filho dele e o médico vai ser desassociado. Agora, se o médico está lá no hospital e você não é testemunha de Jeová e precisa de uma transfusão de sangue, o médico pode realizar. Que incoerência, que contradição. Então são inúmeras as contradições médicas relacionadas a Testemunhas de Jeová. Por exemplo, proibiram a vacina, hoje permitem. Proibiram o transplante de órgãos, hoje permite. Se amanhã a liderança mundial da Testemunhas de Jeová, chamado corpo governante, que é o escravo fiel e discreto hoje, porque no passado não era o escravo fiel e discreto. Então hoje, o escravo fiel e discreto é um grupo de mais ou menos 8 homens que estão lá nos Estados Unidos. 8. Então. 8. É 8, não é isso? 8 homens. Então eles estão lá nos Estados Unidos. Saiu um agora, no ano passado, né? Não, mas aí entrou um outro. Eles estabelecem o que uma testemunha de Jeová pode fazer e o que ela não pode. Ora, peraí, a Bíblia tem as suas regras, a Bíblia estabelece o que nós devemos fazer e o que nós devemos. Okay. Uma característica de seita é justamente essa, é o indivíduo ser controlado por uma organização religiosa e não pela Bíblia. Ok, Joaquim. Desculpa, então, Joaquim, não, Francisco. Pena que você teria ter prova documental e você não tem com respeito do sangue. Isso é um debate. Vamos marcar um debate sobre o sangue. Na questão do sangue. Não é que ele não tem, né? Não, sim. Eu tenho. Trouxe, porque não era o tema, mas tem muito, né? Na questão do sangue, a gente poderia só a questão do sangue, trazer o especialista e provar que você está errado na decisão. Então, o detalhe, a Testemunha de Jeová não deixa ninguém morrer por falta de uso de sangue. Existe tratamento alternativo, como eu provei, que a OMS provou isso aí. O tratamento sem sangue é melhor. Na questão que quando sofre um acidente, pode ocorrer a pessoa vir falecer ou não, dependendo se tomar o sangue ou não. Então, isso não é verdade. Então, o Joaquim são provas infundadas e as pessoas gostam de falar fora de contexto, né? Então vamos continuar aqui, o outro que ficou me devendo. Então, a gente, quem quiser... Mas na sua visão, o sangue lá de Atos dos Apóstolos, quando diz que não pode comer sangue, dentro da igreja cristã, dentro lá no Concílio de Jerusalém, Atos 15, está dizendo que o cristão deve se abster do sangue. Isso. Você enxerga ali, porque ali é claro que é comer sangue. E sangue de animais, é muito claro lá. Você enxerga ali a transfusão de sangue mesmo? Como que você consegue enxergar isso? Quando a Bíblia foi escrita, não existia transfusão de sangue. Isso, exatamente. Não existia transfusão de sangue. Então era natural que, lógico que ali é o comer, sim, pode comer. Nós não comemos sangue. Exatamente. Mas quando a Bíblia foi escrita, não existia transfusão de sangue. Vou citar um exemplo aqui, não sei se é 1 Coríntios 7:1, acho que é isso que fala assim, que você tem que preservar o seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Não existia drogas, não existia qualquer também de bebida, como existe hoje. Então, se a pessoa... Então, a questão é, a Bíblia fala não usar, não poliar o seu corpo. Então, naquele tempo não existia a poluição que existe hoje. Então, é algo paralelo. Então, se você come o sangue e você usa o sangue, tá no mesmo. Você está pondo ele no seu corpo, não faz diferença para nós. Mas é sangue de animal, entender? Ali, né? Sim, era sangue de animal, mas hoje, porque naquela época não existia transfusão. É simples isso aí de entender, gente. Então você enxerga aqui, em Atos 15,
A transfusão de sangue? A transfusão de sangue, porque não existia sangue, não faz diferença você pôr o sangue de animal ou o sangue humano, na pessoa vai pro corpo a mesma coisa. Mas lá não tá falando de alimento, Francisco? Sim, o alimento é o principal, mas eu já te falei, na época não existia a questão do sangue, não vai falar transfusão de sangue, não existia na época, gente, é uma coisa clara isso aí. Tá falando de sangue, abster de sangue. Aqui foi um exemplo, no final lá fala assim, abstenhais de fornicação também, não fala lá no texto? Isso. Não, agora quer dizer isso que eu não tenho relações sexuais, quer dizer que eu posso ver pornografia? Não. A Bíblia não fala de pornografia em todos os sentidos. Não fala, em todos os sentidos eu tenho que me abster da pornografia. Não pode ter relações que é a fornicação, a mesmo sentido o sangue. Se eu não como, eu não uso sangue. Simples assim. Okay, eu queria propor, César, um debate só sobre a questão da transfusão de sangue. Porque aí eu vou trazer todos os documentos para provar que o Francisco está equivocado se o Francisco com relação à própria organização. Eu gostaria dele. Muito. A gente pode pôr para frente isso aí. Pode mesmo? Pode ser. Então okay, pronto, vamos em frente. Mas eu só queria esclarecer aos nossos telespectadores aqui um erro que eu cometi, e não foi falta de conhecimento não, eu só citei errado. Quando eu falei 9 bilhões de pessoas, está errado. O número de testemunhos de Jeová hoje é quase 9 milhões de pessoas. E não bilhões. Então as pessoas me criticaram muito. As pessoas me criticaram muito por causa disso no comentário lá do debate, mas eu só queria esclarecer isso. Agora, a gente sabe muito bem que as características da Testemunha de Jeová, interessante, ele falou aí sobre ainda aquela questão, eu vou provar da próxima vez que debatemos sobre o sangue, que o próprio Charles Taze Russell entendeu que não havia essa proibição de transfusão de sangue. O próprio fundador da Testemunha de Jeová não tinha nenhum problema com relação a isso. Então, as Testemunhas de Jeová são considerados uma seita. Por quê? Porque para eles, Jesus é o arcanjo Miguel, Jesus foi a primeira criação de Jeová Deus, Jesus não pode ser adorado, Jesus não é Deus, mas sim um Deus. Então, por outro lado, a gente sabe que para as Testemunhas de Jeová, Jesus não pode ser adorado, não ressuscitou com corpo físico, mas como um ser espiritual. Ainda as Testemunhas de Jeová dizem que a segunda vinda de Cristo já ocorreu invisivelmente em 1914, que houve uma ressurreição espiritual em 1918. Ainda as Testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é apenas uma energia, uma força ativa. Então nega uma doutrina que todos os cristãos defendem, que é a doutrina da Trindade. Então negam a Trindade, acreditando que essa doutrina é de origem satânica. Para eles apenas 144 mil pessoas vão para o céu, os demais vão viver para sempre o paraíso na terra. Então os humanos não têm uma alma eterna e imortal, e aí vai, não existe inferno de fogo. Veja, são todas estas características de uma seita. Ok,